Flamengo decidiu e vai contratar Marcos Leonardo. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre 54 milhões de reais de economia após ter rescindido o contrato com o Michael. Vou falar também da preparação e do último treino do técnico Felipe Luiz. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícia do Flamengo. Fala galera, deixa eu ver mais um dia aqui no canal Arthur Notícia do Flamengo. E eu já treino só sobre o nosso Flamengo. Mas antes de começar, deixa o like, seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo, que você está aprovando o nosso conteúdo. Então é muito importante que você deixe o like, muito importante mesmo, que isso mostra que você quer que eu traga mais notícias. Então é muito importante, sempre falo, sempre estou de plantão, tudo que está acontecendo, hoje eu não estou no nosso cenário, estou aqui no carro, mas eu sempre tento deixar vocês muito bem informados de tudo que está acontecendo. Já deixou o like? Agora se inscreve no canal, que é muito importante para a gente alcançar nossas metas aqui na plataforma do YouTube. A gente está querendo chegar aqui a marca de 2.000 inscritos, estamos com 1.200, então é muito importante que você se inscreva no canal, crie outra conta, inscreve no canal, mas dá um jeito de se inscrever no canal, tem um botão inscrito embaixo e inscreva-se. Já deixou o like, inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, e sempre quando eu postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo falando de 54 milhões, porque, cara, o Flamengo ontem rescindiu com o Michael e o jogador já viajou para a Arábia Saudita. Expectativa que possa ser anunciado nas próximas horas, dependendo do fuso horário lá da Arábia Saudita. Cara, com a rescisão do Michael, o Flamengo economizou 54 milhões de reais. Por quê? Ó, quando o Flamengo rescindiu, economizou o tempo de contrato, o salário e o valor que ele tinha de receber, que era mais 2 milhões de luva. Totalizando esses valores todos, deu 54 milhões. Na rescisão, o Flamengo economizou 54 milhões após a rescisão de contrato com o Michael. Vai lembrar que o Michael é um jogador muito caro. Quando ele chegou no Flamengo em setembro de 2024, ele veio do meio do ano, ele estava vindo da Arábia Saudita, o jogador que estava vindo de graça, ele veio com um salário muito alto, o jogador jogou muito bem assim quando chegou, mas depois em 2025 não conseguiu, teve muita lesão, o Felipe Luiz, ele não começou a treinar bem, o Felipe Luiz começou a optar por garotos, e aí quando entrava sem confiança, teve alguns jogos que ele foi bem, teve outros jogos que ele não. O último jogo que ele jogou com a camisa do Flamengo, hein, se eu não me engano, foi a partida contra o Mirassol, que o Flamengo empatou em 3-3, que inclusive ele jogou muito mal. Igual eu falei, jogador, o Michel já tem 31 anos, não é um jogador tão novo, um jogador que é caro. Então, se ele, igual eu falei, se ele realmente quisesse ficar no futebol brasileiro, ele teria que diminuir o seu salário, porque era um jogador que era muito caro. Então, por isso que ele preferiu ir lá para a Arábia Saudita. Gente, lá na Arábia Saudita ele vai ganhar 4, 5, 6, 9, 10, 20 milhões, 20 vezes mais do que ele vai ganhar aqui no Brasil. Então, ele preferiu ir para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita todos os times da Arábia Saudita dão muitas oportunidades para os jogadores, então isso vai ser muito bom para ele pegar ritmo de jogo e quem sabe ele não possa aposentar lá na Arábia Saudita. E vai lembrar que esse valor que o Flamengo economizou de 54 milhões foi o valor que o Flamengo pagou. Esses 54 milhões foi juntando os valores que o Flamengo comprou do goleiro André e também do zagueiro Vitão. Então, se você juntar o valor do André e do Vitão, juntar esses 54 milhões que economizou da rescisão com o Michael, o Flamengo chegou perto desse valor. Então, se a gente juntar o valor que pagou no André e o valor do Vitão, chega perto na economização que o Flamengo fez de 54 milhões. Realmente, hein, uma grande economização que o Flamengo fez aí na rescisão de contrato com o Michael. Boa sorte para o Michael. O Paquetá, a situação do Paquetá, porque o Paquetá foi a contratação mais cara do futebol brasileiro. Bom, mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação envolvendo o último treino do técnico Felipe Luiz. Cara, Felipe Luiz agora, eu não sei que horas são, mas deve ser volta de 9h40, não sei, eu tô sem horário aqui. E, cara, Felipe Luiz na parte da manhã, agora na parte de 9h30 da manhã, está fazendo o último treino, visando o jogo contra o Corinthians. A equipe do Flamengo vai desembarcar aí, sair do Rio de Janeiro 3h30 da tarde, expectativa que pode chegar aqui 4h30. Falando nisso, tô preparando uma mega cobertura, estava esperando sair o horário, a gente vai lá, está lá no aeroporto de Brasília, para poder fazer a cobertura do Flamengo. Vamos acompanhar eles até o hotel, como eu não posso fazer live. Agora, que você está assistindo meu vídeo, pega o seu celular e escreve @souarthurfelix.
tudo minúsculo. Você vai lá me achar no Instagram, você pode me acompanhar na minha rede social também, que eu sempre posto do Flamengo. Então você pode me acompanhar lá a partir Pra mim que chega 4h30, eu vou chegar lá no aeroporto por volta de umas 4 horas. Então, a partir de 4 horas, eu já vou estar ao vivo no Instagram para poder começar a transmissão, fazer a cobertura. Como eu não posso ir pro jogo, eu estou preparando essa mega cobertura aí. Quem sabe a gente consiga uma palavra com algum jogador. Estou muito ansioso para essa cobertura. Então, ó, 4 horas você tem um encontro marcado comigo. Vai lá no meu Instagram e começa a assistir que a gente vai fazer uma mega cobertura para a chegada do Mengão aqui em Brasília. Bom, mudar de assunto aqui, ainda falando da preparação, a situação do Paquetá é o seguinte, gente, ontem o Flamengo correu contra o tempo e conseguiu, né? O Flamengo conseguiu anunciar o Lucas Paquetá, conseguiu colocar ele no vídeo, boletim informativo diário da CBF, o jogador já foi colocado no bid e agora o jogador já está à disposição do técnico Felipe Luiz. Vai lembrar que o problema, a questão física do jogador não é nenhum problema, porque o último jogo que ele jogou foi dia 6 de janeiro. Então, o jogador ainda está em forma. É claro que a gente sabe que ele não vai ser titular. Ele pode só jogar. Eu espero que ele deve jogar de 10 a 15 minutos no jogo. Quem sabe, vamos torcer, né? Quem sabe ele possa dar uma assistência, fazer um gol. Se ele fizer um gol, meu filho, aí a torcida pera, tá ligado? Se ele fizer um gol. Mas o que é importante, igual o Lucas Paquetá, ele tá ansioso para estar com a camisa do Flamengo. Vamos torcer que o Lucas Paquetá consiga render no Flamengo, porque foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, 260 milhões, não é um valor. O Michel ganha, o Michel na cabeça, o Lucas Paquetá, ele vai ganhar mais do que o Michel ganha, mas em compensação, o Lucas Paquetá ainda tem muita lenha para queimar. Já o Michel já tá em fim de carreira, ele tem 31 anos, então sobre eu vi uma galera ontem falando, mas o Bap falou que só quer contratar jogador a partir de 26 anos. O Paquetá tem 28, galera. A situação é o seguinte, o Paquetá ele foi uma exceção. Ele foi uma exceção na contratação. É um cria que quer voltar pro Flamengo. Então, essa oportunidade o Flamengo não poderia perder. Então, se fosse o Vini Júnior querendo voltar pro Flamengo agora, o Flamengo também não ia perder a oportunidade. É claro que dependendo. Claro, se o Paquetá já tivesse 30 anos, aí seria difícil. Mas como ele ainda tem 28, o Flamengo botando em 3 anos de contrato, quem sabe se ele assina, vamos supor, ele assinou 3 anos, 29, 30, 31. Se ele ainda tiver fome, ele ainda consegue. Ele pode ficar aqui no Brasil, aposentar no Flamengo, alguém sabe, para outro time na Europa. Então o Paquetá ele foi uma exceção, tá, galera? Ele foi uma exceção que o Flamengo teve a oportunidade de contratar e o Flamengo não perdeu tempo e pagou 260 milhões pelo Lucas Paquetá, a contratação mais cara do futebol brasileiro. Então, o Lucas Paquetá, ele foi uma exceção para o Flamengo. Bom, mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação do Marcos Leonardo, cara, porque tem muita gente falando, o Flamengo vai fazer uma investida com o Marcos Leonardo, o Flamengo vai contratar Marcos Leonardo, o Flamengo vai contratar, ele vai ser o reserva do Pedro, gente, vamos lá. Eu sei que essa questão de contratação é uma situação, quando fala de sondagem, é uma situação bem complicada. Por quê? O Flamengo realmente está interessado na contratação do Marcos Leonardo, só que é o seguinte, o Flamengo decidiu o seguinte, qualquer jogador que o Flamengo for contratar que está na mira da Europa, o Flamengo vai esperar a janela fechar. Por quê? O Marcos Leonardo, por mais que ele esteja na Arábia Saudita, o Napoli e a Roma estão interessados na contratação do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo que estava valorizado, o jogador está avaliado em 40 milhões de euros, então não é pouco, jogador jovem ainda, acho que ele tem 22 anos ou 23, não lembro agora, mas deve ter essa média de idade, jogador que tem muitos bons números, jogador tem 60 jogos, 40 gols, é claro que a Arábia Saudita lá é meio fraca, mas independente são números muito bons para um jogador do nível dele, e aí o seguinte, é um jogador que tem umas características bem diferentes da do Pedro, e seria bom ter um jogador diferente das características do Pedro, um jogador que o Flamengo espera a janela da Europa fecha na terça-feira, próxima terça-feira, e aí, como a janela fecha da Europa, que a, a janela fecha terça-feira, a das cinco principais ligas. Os outros países mais longe da Europa fecham no dia 5. Mas o Marcos Leonardo está na mira das 5 principais ligas. E aí, seguinte, o Flamengo quer esperar fechar a janela para o Flamengo ir lá e fazer uma proposta pelo
pelo jogador. Então o Flamengo espera a janela fechar para aí sim o Flamengo entrar em ação e fazer uma proposta por Marcos Leonardo. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Bom, galera, essas transformações do nosso Mengão. Deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo pra vocês, nos que Jesus chama. Falou.